Ministério Público. Registramos com muito prazer a presença do ilustre deputado estadual Carlos Gianazzi, bem como dos ilustres advogados que o acompanham, doutora Iraí, doutor Maurício, e em homenagem à sua presença e com vistas até a possibilitar que cumpra normalmente a sua carregada agenda cotidiana, nós faremos uma inversão de pauta, apreciando primeiramente o tema pertinente à visita do nobre parlamentar, e queremos lhe oferecer a palavra, ilustre deputado. Por gentileza, fique à vontade. Muito obrigado. Queria primeiro cumprimentar a todos, procuradores, procuradoras, agradecer aqui o convite, né, e saudar a todos na pessoa do nosso procurador Walter Paulo. E rapidamente nós viemos hoje aqui para fazer um apelo a Vossas Excelências, porque nós estamos acompanhando um caso gravíssimo de desmonte de uma carteira previdenciária dos advogados e também dos cartorários do IPESP. Isso aconteceu em 2009. O governo estadual apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa, encaminhou um projeto. Infelizmente, o projeto foi aprovado, colocando em processo de extinção uma carteira que foi criada pelo próprio Estado em 1959. E esses advogados foram praticamente abandonados, na nossa opinião. Eles foram vítimas de um verdadeiro estelionato, de um golpe praticado pelo próprio Estado. Tanto é que, após a aprovação da lei, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal com duas ADIs e fomos parcialmente vitoriosos, porque o Supremo decidiu que o Estado tinha responsabilidade, sim, com as duas carteiras, tanto a dos advogados como dos cartorários, né, e, sobretudo, com os que já estavam aposentados e com os pensionistas, mas não deixou claro a situação de quem estava contribuindo, quem não tinha ainda conseguido se aposentar. E só agora que essa situação foi parcialmente resolvida, porque houve uma grande mobilização dos advogados, o doutor Maurício Canto, a doutora Iraí, eles montaram um grupo na Assembleia Legislativa que eu digo que é o maior movimento da Assembleia Legislativa, o que mais durou até agora, porque é um movimento de 10 anos, né, liderado por eles, pressionando o governo estadual, acionando a justiça, enfim, tomando várias iniciativas para tentar reverter essa situação. E no final do ano passado, nós conseguimos aprovar um outro projeto de lei, obrigando o Estado a devolver pelo menos uma parte dos recursos que foram pagos pelos advogados e advogadas. Lógico que há perdas, mas eles vão receber, num prazo de 180 dias, a partir de 180 dias, uma parte do que eles investiram, né? Mas a questão é que nós protocolamos aqui uma representação fazendo basicamente duas denúncias em relação ao Estado. A primeira delas é que o Estado não cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal das duas ADIs, né, que era a devolução de um percentual cobrado a mais de 15% dos aposentados e pensionistas durante 15 anos. Então, a decisão do Supremo é muito clara. Obrigava o Estado a devolver, ele não devolveu até hoje, né? E um outro ponto também da nossa representação aqui no MP é em relação à aplicação dos recursos dos contribuintes da carteira do IPESP. O IPESP, que tem um gestor, tem um conselho gestor, na nossa opinião, cometeu assim, um investimento temerário, investindo os recursos desses advogados em bancos de quinta categoria. E eles tiveram uma perda de mais de 100 milhões do fundo previdenciário, né? Então, nós queríamos aprofundar essa investigação. Nós entendemos que há espaço para isso, nós temos novos elementos, e nisso até gostaria que os advogados pudessem também fazer aqui uso da palavra, pelo menos por 5 minutos, porque eles têm as minúcias, né, os detalhes disso que eu estou falando. Então, nós queríamos fazer esse apelo a Vossas Excelências, no sentido de que o Ministério Público possa prosseguir as investigações em relação a essas duas graves denúncias, desrespeito a uma decisão do Supremo Tribunal Federal e esse investimento que... E isso está registrado em ata, né, dessa perda de mais de 100 milhões de reais do fundo previdenciário desses advogados. Pois não, deputado. Então, atendendo à sua solicitação,
nós daremos a palavra a um dos ilustres advogados presentes. Eu consulto quem falaria em nome dos ilustres advogados, doutor Maurício. Doutor Maurício, o senhor pode assomar à tribuna? Seria uma imensa alegria tê-lo também compartilhando a mesa, mas nós temos aqui uma limitação de lugares, então, e a tribuna é mesmo um lugar próprio dos advogados, né? Então, por gentileza, fique inteiramente à vontade, o senhor está na sua casa, viu? Bom dia a todos. Só lembrando que o doutor Maurício Canto que fez a arguição no Supremo Tribunal Federal, quando foi julgada no Assadim. Muito bem. Então, bom dia a todos. Em nome de Vossa Senhoria, cumprimento todos os procuradores e procuradoras desse Conselho Superior. Eu vou ser bem breve, o Janazzi já relatou relativamente o que está acontecendo com a nossa carteira. A nossa carteira existe há mais de 60 anos. Em 2009, o governo resolveu colocar em extinção e editou a Lei 13.549, de 26 de maio de 2009. Logo em seguida, nós entramos lá no Supremo Tribunal Federal e ganhamos em parte, onde ficou contemplado o direito adquirido dos aposentados e pensionistas, que na época eram mais ou menos uns 20 mil, garantindo, né, o regime anterior, e que continuasse apagando esses benefícios à luz da Lei 10.394/70. E aí, após o trânsito julgado, nós fizemos um requerimento ao liquidante solicitando a devolução daquilo que estava sendo cobrado a mais, porque durante 5 anos, o agente público responsável pela carteira que estava em liquidação, ele não estava cumprindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí a Procuradoria-Geral do Estado, ela contemplou o nosso pedido e mesmo assim, por algum equívoco ou por um entendimento diferente, ele continuou a não pagar esses 27 ou 25 mil advogados. E aí criou uma situação grave, porque o pessoal está com idade avançada, dependendo dessa verba, e também não respeitou aquilo que ficou decidido na ADIM, no que concerne ao pagamento do benefício, deveria ser de acordo com o salário mínimo regional. Outro aspecto, que é essa denúncia formulada pelo doutor deputado, é no tocante às aplicações do nosso dinheiro, porque nós temos lá quase 2 bilhões de reais. E o liquidante, ele administra essa carteira, ele é remunerado, o Estado é remunerado para administrar essa carteira, juntamente com um conselho. E esse conselho, quem acompanha esse conselho são as 3 entidades representativas, a OAB, a ASP e o Instituto dos Advogados de São Paulo. Mas, durante esse tempo todo, houve uma divergência do Conselho com relação ao liquidante, porque ele não queria cumprir, por algum equívoco, aquela portaria número 7, que determina que seja aplicado em bancos públicos em relação aos investimentos para evitar os prejuízos. E durante esses anos todos, nós tivemos um rombo acima de 200 milhões de reais. Eu vou citar aqui, numa das atas do Conselho, na presença do assessor do liquidante, num mês perdemos 82 milhões de reais. Então, evidentemente, nesse inquérito, nós juntamos todas as provas, nós exigíamos auditoria ano por ano para mostrar os equívocos. Nós perdemos dinheiro no Banco Cruzeiro do Sul, no Banco Santos, no Fundo Orion. Parte dessa questão já chegou lá em Curitiba, né? Isso tudo dentro do nosso inquérito, com provas documentais, robustas, mostrando que o agente público, por algum equívoco, não estava seguindo a orientação da lei, que era o respeito a essa portaria. E se vocês me derem licença, eu vou ler aqui a portaria, a assembleia que houve, a 91ª, no tópico 4, só no mês perdemos 82 milhões de reais. Só um minutinho só. Olha, item tópico número 4 da reunião lá no Instituto de Pagamento de Pensões Especiais de São Paulo, carteira de previdência dos advogados, né? Presença do representante do liquidante, das 3 entidades, e aí ficou registrado nessa ata
passou-se a análise do item relativo ao saldo e rentabilidade das aplicações de maio a junho de 2018. Observado o Conselho que em maio verificou-se diminuição do valor do patrimônio em decorrência de mudança de critério na informação pelo gestor do valor do fundo, o que redundou um decréscimo de 82 milhões de reais, e que em junho o valor do patrimônio sofreu mais uma perda, caindo mais de 5 milhões de reais. Então, em decorrência dessa situação, nós ingressamos lá nos Estados Unidos, a doutora Iraí, que é autora de uma reclamação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa reclamação recebeu o número P 1604/13, ela foi aceita lá na OEA, na Corte Internacional. O governo do Brasil respondeu essa reclamação, que foi proposta pela FADESP e pela DDPA, e nós fizemos a tréplica e agora está numa fase de conciliação. Agora, lamentável essa situação. Por quê? Porque há um desespero muito grande. A princípio, os advogados que ingressaram nessa carteira queriam ter uma aposentadoria vitalícia. Com a mudança do regime de repartição para o sistema de capitalização, até porque essa agora é a nova onda que eles querem mudar a Previdência, o que nós queremos é, pelo menos, garantir aquilo que é o nosso dinheiro, porque aquilo é contribuição nossa. E daí, nós, novamente, tentamos falar com o liquidante, e com, agora, o advento da Lei 16.877, na lei e no decreto que foi sancionado pelo governo João Dória, determinou-se que pagasse, pelo menos, aos aposentados e pensionistas aquilo que foi cobrado durante 5 anos. Ficou-se estabelecido que seria em fevereiro. E agora nós tivemos a notícia que nem em fevereiro e nem em março, e por algum equívoco ou por uma visão diferente, o agente público não fez aquilo que está determinado por lei. Nos autos do inquérito, nós juntamos todas essas peças, informações, provas desse prejuízo. E ao ler esse arquivamento, eu achei que ele ia dar um dispositivo favorável para continuar. E aí me surpreendeu, parece que há uma contradição entre a fundamentação e a disposição final. Ele solicitou o arquivamento imediato. Então, a nossa pretensão aqui é a reconsideração dessa decisão, tá? Que isso volte às origens e que seja nomeado um novo promotor e que faça um levantamento com mais cuidado, porque nesses anos todos o Estado, o agente público não observou o que está disposto na Lei 13.549, não observou o que estava disposto na Lei 10.394, as auditorias, de promover as auditorias anuais para verificar a real situação. Nós temos ainda 1 bilhão e 900 milhões, eles querem devolver apenas 700 milhões de reais, ainda nessa devolução, eles dizem que vão devolver agora até junho, e ainda querem que a gente pague o imposto de renda em cima dessa devolução. Lá nos Estados Unidos, há um entendimento que houve uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Há também um entendimento, segundo o relator, que houve sim uma violação aos direitos humanos e que isso deve ser reparado materialmente e moralmente. Então, a nossa preocupação, o nosso interesse aqui é usar a inteligência. O Conselho Superior, nós sabemos que é um conselho sério e que pode pensar um pouquinho, porque isso é um grande equívoco de quem está lá. E isso provavelmente vai causar uma série de ações no futuro contra o Estado de São Paulo. E o nosso interesse é fazer uma composição, fazer um ajuste. Vamos lembrar do ministro Barroso, a melhor forma de se resolver hoje as questões é a mediação e a conciliação. E nós estamos aqui para tentar resolver de uma forma tranquila, lembrando dos romanos, homo medius vivus, um homem mediano de bom senso resolve os conflitos. O nosso interesse é tentar evitar mais uma judicialização.
Nós não estamos querendo problema para o liquidez, nós queremos resolver aquilo que nós perdemos. É só isso, peço as minhas humildes desculpas, parabéns por esse espaço, em nome dos 40 mil advogados, agradeço de coração esse espaço. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício. Então, eu passaria a palavra ao doutor Rochel, nosso conselheiro, que foi o relator deste procedimento em fases precedentes. Por favor, doutor Rochel. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, senhor deputado, doutores advogados, a todos que nos assistem pela internet. Eu iria, em situação convencional, fazer um breve histórico, mas eu acho que já ficou muito bem explicado, uma qualidade muito superior. Então, acho que o tema já está colocado, né, em termos de relatório. Acrescento que a primeira promotoria do patrimônio público da capital promoveu o arquivamento do inquérito civil relativo a esse tema no finalzinho de 2018. Esse procedimento veio ao Conselho para análise e a homologação ocorreu no dia 21 de janeiro por uma das turmas aqui do Conselho. Então, o inquérito civil foi arquivado com homologação. Houve o pedido do doutor deputado Gianazzi de reavaliação em relação, perdoem a pronúncia, mas em relação a essa homologação anterior. E segue a minha manifestação, que eu lerei em seguida. Trata-se de pedido de reconsideração, tendo em vista o arquivamento do inquérito civil, cujo número segue, pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, o qual já foi homologado por esse Conselho Superior no Ministério Público. Não cabe a este Conselho revisar suas próprias decisões. Entretanto, a legislação aplicável contempla eventual desarquivamento da investigação, o que somente poderá ser determinado pela Promotoria de Justiça de origem, se for o caso. Diante desse quadro, à luz dos artigos 104 e 105 do ato 484/06, remeta-se o presente expediente à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital para análise e adoção das providências que entender pertinentes. Muito bem. Então, o Conselho Superior, consulto antes os senhores conselheiros se estão concordes com a solução adotada pelo nobre relator. Todos de acordo? Doutor Hamilton? Eu gostaria, primeiro, saudando a todos, fazer a seguinte observação no sentido do voto convergente do voto do Dr. Rochel. Cabe realmente ao órgão de execução analisar acerca da reabertura. Isso nada impedindo que, após isso, o Conselho venha reexaminar a sua decisão, dele, promotor de justiça. E aí sim, como o nobre advogado colocou, eventualmente, dentro do nosso sistema legal, e aí só nessa hipótese, eventualmente preservando a independência funcional e a livre convicção do membro do Ministério Público, aí sim colocar outro promotor, aí sim trabalhando como longa-mano desse Conselho, por decisão desse Conselho, não neste momento, né? Só esse registro que eu queria fazer. São detalhamentos procedimentais, né? O fundamental é que efetivamente o processo de exame se reabre com a aquiescência unânime do Conselho Superior, os autos retornarão e vossas excelências, em querendo, poderão aportar ao bojo do procedimento novos informes, novos elementos que possam, eventualmente, no futuro, determinar um deslinde diverso daquele que foi, por hora, adotado. Tá bom, deputado? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Conselheiro Rossini. Eu quero também cumprimentar o deputado, todos que dão publicidade ao ato, a Vossa Excelência, a doutora corregedora, o secretário, conselheira, servidores, enfim. Mas eu entendo que é decisão monocrática. Não haveria necessidade de compartilhá-la com este colegiado, porque é uma questão procedimental. Mas, dada a relevância do tema, dada a importância do assunto, me parece que sai com muito mais força se a decisão for colegiada. Então, eu me vergo ao entendimento, né, da colegialidade no sentido de aderir à decisão que deixou de ser monocrática e passou a ser do próprio
do próprio Conselho. E vou mais adiante. Eu entendo que, para além de ser um pedido de desarquivamento, tem uma nova representação. Né? Se trata de uma nova representação, ao que tudo indica, o deputado falou que há fatos novos aí, subjacentes, e aí sim, eu sugiro que as partes fiquem atentas, se houver um indeferimento, para promover o devido recurso a esse colegiado. E assim, é um outro contexto. Não fica só ao talante do promotor de justiça, mas fica ao talante deste colegiado. Portanto, eu adiro ao voto do relator, e com a fundamentação que acabei de dar. E, novamente, cumprimento ao deputado aí que tem sido atuante. Eu mesmo, quando promotor do patrimônio público, tive a oportunidade de trabalhar em várias representações que Vossa Excelência fez aqui ao Ministério Público. Obrigado pela confiança. Muito bem. Consulto o deputado se tem alguma observação complementar. Eu acho que o objetivo, digamos assim, na medida e na extensão do possível, por hora, está alcançado. O procedimento sofre um processo, digamos assim, genericamente, numa linguagem pouco técnica, um processo de reinstalação, digamos, com vistas a que melhor se esclareça e no futuro se ponha sob as lentes uma nova solução. Eu só quero agradecer a gentileza de vocês terem nos ouvido e faço esse agradecimento em nome de todos os advogados, contribuintes, dos cartorários também que estão na mesma situação e da frente parlamentar que foi criada na Assembleia Legislativa, foi criada uma frente parlamentar para acompanhar exatamente esse caso, nessa injustiça que foi praticada contra os advogados e cartorários. Muito obrigado. Ok, suspendemos por 2 minutos a sessão, com vistas a nos despedirmos adequadamente do deputado, doutor Maurício, doutor Iraí.
Marcelo, queria pedir a gentileza de abrir a porta e se a imprensa ainda estiver aí, por favor, convidar a jornalista a reingressar no recinto. Comunicados da presidência. Muito bem. Alguma observação quanto à ata dos trabalhos anteriores? Não havendo observação, fica a ata aprovada. E passamos a comunicações da presidência. Temos a registrar, lamentavelmente, votos de profundo pesar por alguns passamentos havidos com familiares, parentes de membros da instituição. Registramos o falecimento do senhor Wilson Antônio dos Santos, pai do doutor Fábio José Moreira dos Santos, segundo promotor de justiça de Vinhedo. Fato ocorrido, não tem a data. Registramos também o falecimento da senhora Maria Luísa Mangini de Oliveira, mãe do doutor João Batista Mangini de Oliveira, 148º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. Também registramos o passamento da senhora Margarida Pedroso Teixeira, mãe da doutora Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira, Procuradora de Justiça. Igualmente registramos o passamento do doutor Kiyoshei Komono, advogado, pai do doutor Enilson Davi Komono, promotor de justiça de Bauru, ocorrido no dia 16 de março. Consignamos unânime aprovação de votos de pesar, que serão formalmente comunicados a todas as famílias enlutadas. Queremos submeter à apreciação do Conselho votos de louvor pelos serviços prestados à instituição, pelos seguintes membros do Ministério Público que recentemente se transferiram para a inatividade. Doutores: Ana Maria de Castro Garme, 6ª Procuradora de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil. Doutor Emílio Fausto Chaves Poloni, 36º Procurador de Justiça da Civil. Doutora Liliana Lodi Rossiti, 49ª Procuradora de Justiça da Área Civil. Nelson Barbosa Filho, 4º Promotor de Justiça de Campinas. 99º Procurador de Justiça Criminal, ou doutora, melhor dizendo, procuradora, a doutora Maria Dolores Marchiori Fantoni. E também o doutor Mauro Celso Mendonça de Alvarenga, 122º Procurador de Justiça da Procuradoria Criminal. Temos ainda a transferência para a inatividade, é isso? Da doutora Cláudia Krahenbol Leitão, 50ª Promotora de Justiça da Capital. A todos os ilustres membros da instituição que se aposentaram, os nossos agradecimentos pelos serviços prestados e a consignação dos votos de louvor por sua performance ao longo dos anos nos quadros do Ministério Público de São Paulo. Passamos às comunicações dos senhores conselheiros. Doutor Rochel.
Sem comunicações, senhor presidente. Doutora Joiese. Gostaria de cumprimentar todos que nos assistem, os funcionários que possibilitam essa transmissão, a imprensa, os colegas conselheiros, senhor procurador de exercício, senhora corregedora, senhor secretário. Só deixar aqui registrado, porque não tivemos oportunidade de fazê-lo, a tremenda perplexidade e dor que me causou e causou a todos nós a questão do massacre em Suzano. Eu acho que nós temos que repensar nossos valores, nossa educação em casa, na escola, a sociedade em geral, pessoas sendo mortas com uma banalidade, como se a vida realmente nada valesse, mulher que é atropelada pelo marido e morta ainda com mais 3 ou 4 tiros, quer dizer, a barbárie está solta em nosso país e eu estou muito, muito preocupada. Então, eu gostaria de pedir a todos um momento de reflexão sobre o que nós poderíamos fazer em relação a isso. Nós que somos pais, avós, que somos formadores de opinião, não podemos ficar fazendo de conta que nada está acontecendo, né? Então, eu só queria deixar registrado essa minha profunda preocupação, meu pesar, e deixar às famílias que perderam aquelas crianças e às 2 funcionárias o meu forte abraço e a minha solidariedade. Doutor Rossini. Bom dia. Reitero os cumprimentos que já fiz anteriormente. Eu queria aderir a essa preocupação da conselheira Joiese e dizer que, e agregar a ela, se ela me permitir, que o Ministério Público do Estado de São Paulo, capitaneado pelo nosso procurador-geral e os colegas da área criminal, andaram muito bem ao rapidamente mostrar à sociedade o interesse no regular e correto deslinde da questão, né? Eu sei que os autores faleceram, mas há muita coisa a se apurar, e o Ministério Público, especialmente na questão ligada às investigações na área digital, enfim, se mostrou muito apto, tanto que o nosso procurador-geral deu até entrevista no programa Domingo do Fantástico, daí a importância, né, o significado disso. Então, primeiro é louvar todo esse esforço, toda essa energia gasta, mostra que a instituição está atenta. Mas eu queria falar uma coisa bem menos assim dramática. Sexta-feira, nós nos reunimos aqui para validar, homologar os vídeos do Conselho, né? É bom que nós saibamos disso, porque além das transmissões online, o Marcelo está ali, nós também estamos regulamentando o acervo. E houve uma decisão para que aquilo que vá para o YouTube é só aquilo que está sendo transmitido pela internet. Aquilo que o acervo de 2018 para trás, houve-se por bem manter o acervo através do site de solicitação, etc. Porque aí nós entendemos, né, com a aquiescência do senhor secretário, pela essa publicidade que a internet dá, não dá para suprimir, porque ela, enfim, já está sendo feita. Dali para trás, o trabalho que daria para solicitar dos outros conselheiros a sessão de imagem, porque isso tem todo um desdobramento. Então, eu queria comunicar isso, que a partir agora do mês que vem, a memória vai ser pelo YouTube. E eu solicitei uma apresentação, né, aqui, nesse conselho, uma reunião, para que todos saibam como funciona, na reunião do dia 2 de abril, senhor secretário, às 9h30 da manhã, ou 10 horas, como Vossa Excelência assim entender, para que nós, conselheiros, saibamos como interagir com isso. Tá? Nós faremos mais uma reunião de validação dia 29 de março, às 11 horas, na sala do senhor secretário, e no dia 2 de abril, às 9h30 ou 10 horas, como a agenda permitir, para que nós saibamos exatamente como trabalhar com essa nova realidade. Eram essas as minhas comunicações. Se puder, se houver aquiescência de todos, eu transmitiria para o grupo de trabalho, para que nós possamos, se houver conveniência de outras datas, a gente ajusta.
nós ajustaríamos a partir da conveniência e oportunidade. É isso. Já está anotado para Tá. inclusão em pauta de reunião. Tá. Muito obrigado, senhor secretário. Doutor Giuliotti. Na pessoa do senhor presidente, eu saúdo a todos os conselheiros, nossa corregedora, os colegas que nos assistem, os funcionários, a senhora jornalista. Eu só gostaria também de me congratular com essa relação de colegas aposentados, mas eu gostaria de fazer destaque de dois colegas, dois brilhantes colegas, a doutora Maria Dolores e o doutor Mauro Alvarenga. Trabalhei com ambos durante muitos anos na Promotoria de Execuções Criminais da capital. São colegas brilhantes, são colegas que, de fato, farão falta aqui no Ministério Público. Então, eu queria me congratular com todos e, especificamente, esses dois, e desejar que ambos sejam muito felizes. Doutor Hamilton. Reiterar também uma saudação à presidência, à senhora corregedora, a todos os integrantes, as pessoas que nos assistem, os nossos colegas da imprensa, nossos colegas que nos assistem nesse momento, e só aderir à preocupação e à manifestação da conselheira Juiese. Só isso. Doutor Olhano. Meu bom dia a todos, senhora presidente, senhora corregedora, senhores conselheiros, a todos aqueles que nos assistem. Somente desejar uma ótima reunião para todos nós. Doutora Ana Margarida. Bom dia, senhor procurador-geral em exercício, senhora corregedora, senhores conselheiros. Eu gostaria também de registrar, embora seja um momento de uma nova fase para os colegas que se aposentam, não consigo deixar de lamentar a ausência dos colegas que estão se aposentando e lembrar, quando ingressei no Ministério Público, eu trabalhei com o doutor Emílio Fausto Poloni, sei o quanto ele realizava um trabalho dedicado e sério na Curadoria de Incapazes, onde eu convivi durante muitos anos, e com o doutor Mauro Alvarenga, que também convivi um pouco na Procuradoria Criminal, também sei de quanto ele trabalhava e se dedicava, até porque é uma procuradoria pesada, e a minha saudade das doutoras Liliana Rossiti e da doutora Maria Dolores, minhas colegas de turma, e com quem eu convivi todos esses anos e que conheço há muito tempo. Não tenho dúvida que são colegas que sempre trataram as questões institucionais com a maior seriedade, dedicaram a vida a essa instituição. Então, fica aqui a minha homenagem. Mais nada. Digna corregedora-geral, doutora Tereza Exner. Permito-me cumprimentar todos os ilustres conselheiros, na pessoa de Vossa Excelência, presidente, senhores jornalistas, funcionários aqui presentes, aqueles que nos assistem. Inicialmente, gostaria de subscrever a profunda manifestação de pesar aqui externada pela doutora Joiese com relação à tragédia ocorrida em Suzano, me solidarizando com as famílias de todos os envolvidos nesse drama. Também dizer, mais uma vez, reforçar os cumprimentos aos colegas que muitos estão se aposentando, mas esses especificamente de hoje, que são colegas excepcionais, realmente farão muita falta ao Ministério Público, pelo que eles sempre demonstraram no que diz respeito ao comprometimento, ao trabalho bem realizado. O doutor Poloni, que eu conheci ainda como estagiária na antiga Curadoria de Ausentes, né? O doutor Mauro Celso, companheiro da Procuradoria Criminal, e a doutora Liliana Rossiti, a nossa querida Lili Rossiti, a doutora Maria Dolores Fantoni, a Lula, amigas essas queridíssimas, realmente farão muita falta. Fica aqui, mais uma vez, expressa a nossa gratidão, nosso reconhecimento, e realmente, com toda essa
com tantos colegas que estão aí deixando as procuradorias, volto a dizer aqui, como fiz da outra vez, acho que está a demandar realmente uma profunda reflexão, talvez já passada da hora, de toda a instituição, e a corregedoria também, não isento, mas de refletirmos e talvez repensarmos algum novo, não sei se um novo modelo de atuação, mas vamos dizer assim, um novo conceito, não é? Dessas atividades que são importantíssimas e relevantíssimas, eu quero aqui frisar, das procuradorias de justiça. A musculatura da primeira instância ganha maior vigor com o trabalho dos procuradores de justiça, sobretudo nas câmaras criminais, no setor de recursos extraordinários especiais e também nos seus pareceres, que são extremamente importantes, sobretudo por ocasião das sustentações orais. Então, fica aqui mais uma vez um chamamento coletivo para essa questão que nós vimos enfrentando com a perda de colegas tão valorosos. Muito obrigado, senhor presidente. Passando à ordem do dia, entrego a palavra ao ilustre secretário doutor Oleno para a condução da apreciação dos temas subsequentes 1 e 2. Inicialmente fazer uma inversão de pauta para que a gente possa analisar primeiramente o pedido de o cargo de 8º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça de habeas corpus e mandados de segurança criminais, decorrente da aposentadoria do doutor João Bosco da Encarnação. Todos receberam a lista dos inscritos, e o mais antigo dentre eles é o procurador de justiça Rubem Teixeira Garcia, 108º procurador de justiça criminal, a quem a comissão de movimentação na carreira indica para a transferência. Todos de acordo? Realizada essa transferência, gostaria de esclarecer, nós temos 13 cargos. Com este cargo do Dr. Rubem indo da criminal para o habeas corpus, nós temos 13 cargos de procurador de justiça vagos. Vários deles, tanto da Procuradoria Civil quanto da Procuradoria Criminal, foram colocados em concurso de transferência para esse mesmo contingente de procuradores de justiça que está hoje na lista, né, são 287 procuradores de justiça, já tiveram oportunidade para se transferir para criminal ou para civil, que são as procuradorias que vagaram no sábado, e hoje, no sábado vagaram algumas criminais e cíveis, e hoje vagando mais uma criminal, que é do Dr. Rubem, indo para a Procuradoria de habeas corpus. Então, acredito que por uma questão de celeridade, para fazer um concurso com maior número de cargos oferecidos, para não ficar picando, entendi que não há necessidade de colocarmos esses cargos que vagaram no sábado e este que vagará amanhã em novo concurso de transferência, porque são cargos que têm as mesmas atribuições dos que já foram oferecidos até a semana passada para todo esse contingente de procuradores. Então, a proposta é de colocar os 13 cargos já para promoção, cargos das procuradorias criminais e cíveis, e, em sendo aprovada, seria um edital que ficaria da seguinte forma: promoção por antiguidade, 70º Procurador de Justiça Criminal, 22º Procurador de Justiça Civil, 105º Procurador de Justiça Criminal, 36º Procurador de Justiça Civil, 39º Procurador de Justiça Criminal, 122º Procurador de Justiça Criminal. E, por merecimento, o 4º Procurador de Justiça Criminal, o 89º Procurador de Justiça Criminal, o 2º Procurador de Justiça Criminal, o 6º Procurador de Justiça Civil, o 49º Procurador de Justiça Civil, o 99º Procurador de Justiça Criminal e o 108º Procurador de Justiça Criminal, que é justamente esse cargo do Dr. Rubem que está indo para a Procuradoria de Justiça de habeas corpus,
para publicação, porque amanhã, tendo em vista uma preparação, uma prévia conversação com a Procuradoria-Geral e tendo em vista que este colegiado tenha aprovado sempre o mais antigo para transferência, nós já acertamos para que a transferência do Dr. Rubens saia publicada amanhã. Então, o cargo dele na criminal estará vago amanhã. Então, a gente já poderia deliberar colocá-lo em concurso no edital que será publicado amanhã. Essas são as propostas da comissão. Eu não sei se eu acho que eu não entendi. Por isso que eu peço esclarecimento. Seria colocado para promoção? Todos. Mas não anteriormente, eles não fariam transferência desses cargos? Não colocaremos para transferência por uma economia, certo? Procedimental, tendo em vista que todos os 287 procuradores de justiça que estão no quadro de antiguidade hoje, já tiveram suas oportunidades em relação às procuradorias cíveis e criminais, porque até a semana passada nós colocamos os outros todos para transferência e não houve interessado. Acho que faltou dizer isso. Não houve interessado na transferência das procuradorias para essas procuradorias que vagaram. Então já fizemos alguns concursos de transferência que deram resultado nenhum. Certo? Como a atribuição do 100º, do 7º, do 8º, do 50º da Procuradoria Criminal é a distribuição geral e na cível também, certo? Então, eu entendi propor ao colegiado que a desnecessidade de colocarmos novamente, porque seria só para a gente atrasar os demais, ou então para picar esse edital, que seria um edital interessante, com 13 cargos e tudo mais. E nós não teríamos risco de tomar uma impugnação? Nenhum. Porque, dizendo, eu tenho a preferência à transferência, por que não abriu? Eu acho que... Agora eu fiquei numa dúvida. Foram abertos esses cargos todos? Foi aberto para transferência? Não todos. Os que se vagaram no sábado e o que está vagando hoje... Certo? Não estão sendo colocados para transferência. São 3 cargos. Deixa eu ver, ó. Só os anteriores. Um cível, 2 cível. 3 no cível. E mais 1, 2 e 3 na criminal. Certo? 6. Os outros 8 cargos, os outros 7 cargos que também são cíveis e criminais, foram oferecidos a transferência para esse mesmo contingente de pessoas. Quer dizer, não há motivação, não há interesse em impugnar, em tudo mais. Seria só atrasar o edital para promoção e remoção, ou a gente abrir hoje os 8 primeiros cargos, não, os 7 primeiros cargos que já foram colocados, e fazer uma transferência desses cargos que vai dar em nada, porque todo mundo já teve a oportunidade, certo? E esse que é o mote. Atende, em parte, a orientação do Conselho Nacional. Também. Não por isso. Olha, eu quero antecipar meu voto. Eu voto com a proposta para agilizar a carreira. Na verdade, há uma demanda imensa de trabalho nessas procuradorias referidas à criminal e à cível, como de resto em todas as procuradorias, mas a busca, a rotina é que dessas haja transferências para o HC e para a de difuso. De forma que, recentemente, né, já aconteceu isso, como foi bem dito, então, além da economicidade, da celeridade, atende o interesse público. Muito Voto bem. com a proposta. Também penso que, embora entenda aí a ponderação do doutor Hamilton, mas pelo que foi explicado aqui, não vejo também um prejuízo, já que os outros cargos também todos tiveram opção, vamos dizer, de concorrer, e não foi efetuado pedido de transferência, enfim, não me parece que haja nenhum prejuízo. Eu não quero de maneira nenhuma. Eu só fiquei com essa preocupação,
Porque se uma impugnação dizendo assim, olha, a lei prevê primeiro a transferência. Se nós enfrentarmos essa situação, aí teremos que, evidentemente, dar um destaque para o caso. A questão é que... Eu, assim, acredito que qualquer pedido que venha nesse sentido se viria em emulação pura, porque acho que não há esse risco, sabe? Até porque são as procuradoras. Se fosse de coletivos, por óbvio, não haveria esse procedimento, porque a gente sabe da procura que tem sido, do número de inscritos. Você vê para a Procuradoria de Habeas Corpus agora, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 inscritos, certo? Então, esse movimento seria um movimento contrário, que não está havendo. Eu concordo também, já quero antecipar. Eu estou de acordo com o restante do colegiado. Como é? Seria muito maior. Nós três aqui teríamos sido a doutora Julieta, a doutora Miotti e a doutora... Teriam feito o quê? Ué, por que não se inscrevem? Bom, aqui a Procuradoria Criminal tem 1, 2, 3, 4, 5. Somos maioria. Mas eu sei. 6. Doutor Sabella. Muito bem, então fica acolhida a proposta do ilustre conselheiro secretário. 13 cargos. Não. Só para complicar um pouco, se houvesse efetivamente uma grande preocupação em torno de eventual impugnação, eu proporia a publicação de editais simultâneos, né? Mas realmente o risco é muito remoto. Pedido de indicação, é isso, né, Toronel? Isso. Podemos prosseguir, né? Pedido de indicação de um representante do Ministério Público para integrar o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. Relatora, conselheira Ana Margarida, procedimento 111.686/11. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a senhora Célia Leão, solicita ao doutor Procurador-Geral de Justiça a indicação de um representante do Ministério Público para compor o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. O coordenador-geral do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva, doutor Tiago Sintra Zarif, indicou a doutora Sandra Lúcia Garcia Massude, 6º Promotor de Justiça Civil de Santo Amaro, na qualidade titular, e a doutora Maria Carolina de Almeida Antonácio, Promotor de Justiça da Capital, na qualidade suplente, para compor o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. O Conselho Superior do Ministério Público, adotando o voto da lavra do ilustre conselheiro Dr. Walter Paulo Sabella, tem votado a favor da indicação de representante do Ministério Público para integrar o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. O Decreto Estadual 40.495, de 29 de novembro de 95, estabelece em seu artigo 2º, entre outras atribuições, do Conselho, acompanhar e avaliar as políticas voltadas para a pessoa portadora de deficiência, propondo as alterações consideradas necessárias, propor políticas públicas, campanhas de sensibilização e de conscientização e ou programas educativos a serem desenvolvidos por órgãos estaduais e ou em parceria com entidades da sociedade civil. E articular-se com órgãos estaduais de planejamento e ou execução nas políticas voltadas para a pessoa portadora de deficiência, objetivando uma atividade, uma atuação integrada e efetiva. Como ressaltado pelo Dr. Sabella, a participação do Ministério Público no referido Conselho Estadual possibilita uma atuação preventiva e eficiente na elaboração de políticas administrativas direcionadas às pessoas com deficiência.
Nesse sentido, manifesto-me favoravelmente à indicação de membro do Ministério Público para integrar o referido Conselho Estadual. Consulto o Conselho, todos de acordo? Bem, acolhido o voto de relatoria. Item 6 da nossa ordem do dia, encaminhados pela doutora Camila Bonafini Pereira, terceira promotora de justiça substituta da terceira circunscrição judiciária de Santo André. 2 exemplares da tese devidamente defendida, acompanhada da ata de aprovação pela banca examinadora relativos ao pedido de afastamento autorizado por este Conselho Superior, PT 71.488/18, relatora conselheira Ana Margarida. A doutora Camila Bonafini Pereira, terceira promotora de justiça substituta de Santo André, apresenta a cópia da ata da defesa de dissertação de mestrado intitulado Combate ao Crime Organizado e o Garantismo Social, com 2 exemplares da tese. O afastamento da ilustre promotora de justiça foi autorizado por este Conselho Superior em reunião de 11 de setembro de 2018. Os exemplares apresentados pela digníssima promotora de justiça comprovam sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento, atendendo assim ao disposto no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 168 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Cumpridas as determinações legais, determina o encaminhamento dos exemplares da referida tese de mestrado ao acervo da Biblioteca Central e da Biblioteca do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público. Então, estou dando ciência aos demais conselheiros. Alguma observação? Nada? Muito bem. Votaremos em bloco pedidos de autorização para residir fora da comarca. Os procedimentos têm parecer favorável da Egrégia Corregedoria Geral e voto favorável por parte de cada um dos senhores relatores. São interessados doutores Murilo Arrigueto Pérez, promotor de justiça de Eldorado, e Vinícius Bonesson Guilhem, promotor de justiça de Itaberá. PTs 9.783/19 e 14.895/19. Relatora conselheira Ana Margarida. Temos também pedido de João Otávio Bernardes Recupero, primeiro promotor de justiça de Jacupiranga, PT 13.141/19, relator conselheiro Rossini. E o pedido de Priscila Longarini Alves, promotora de justiça de Estrela do Oeste, PT 15.183, de 2019, conselheiro Sabela, relator. Todos de acordo? Muito bem. Consulte, senhores conselheiros, se tem mais algum tema para a pauta de hoje, desta manhã. Nada mais havendo, convoco a todos para após o almoço às 14 horas. Muito obrigado.